Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Profano, o nosso encontro com a energia e a força pombagira. Convido você a seguir, a curtir as nossas redes sociais, Pod Profano Oficial, Templo Rio Azul e Milene Sintra Oficial. E é com muito amor, com muito respeito e com muita devoção que com ela iniciamos o nosso programa. Salve, senhora Ah, rainha! gente! Salve! Salve todos vocês! Gente, Oi, senhora! fiquei eu sabendo lá no campo do astral que o nosso pod está fazendo sucesso. Pois é, senhora, os nossos telespectadores estão amando as mensagens, os ensinamentos, o seu olhar para o nosso cotidiano, para a nossa vida, e estamos muito felizes com o sucesso que a senhora está fazendo. Ah, nós estamos fazendo, né, Titi? Verdade, Porque senhora. Titi aqui é importantíssima. Obrigada, Eu senhora. quero que vocês enviem mensagens, perguntas, propostas de relacionamento, não, que eu tenho um caso muito sério no astral. Mas eu quero que vocês mandem suas histórias, porque eu vou aqui conversando com o Tite, eu vou dar as respostas pertinentes àquilo que vocês precisam. Então, enviem, tem um e-mail, o quê? Tem o nosso WhatsApp, 11 99958 1003. Fala diretamente comigo, Tite, mas pode ser Tati. Mande sua pergunta, sua história, sua mensagem, que aí a gente traz para o próximo programa. Perfeito. E eu vou cuidar com carinho de cada uma de vocês. E também, né, senhora, fica o convite para que todos possam ir conhecê-la, ou presencial na nossa casa, ou de forma online, passar em consulta, passar em atendimento. Senhora, aproveitando então já esse convite, muitas pessoas ainda têm um pezinho atrás com as consultas online. A senhora pode desmistificar um pouquinho para gente? Tite, eu acho absolutamente mais fácil cuidar de uma pessoa online do que presencial. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está na minha frente, ela está com medo, ela esqueceu o que ela tinha para dizer, ela não sabe o que falar, ela não sabe como se expressar. E eu acredito que online ela consegue exatamente seguir passo a passo aquilo que ela imaginou que seria. Ela pode me contar a história, ela pode dizer do que ela precisa e eu posso auxiliá-la. Então, se vocês quiserem vir me ver, me dar um abraço, estarei no templo todas as sextas-feiras. Caso vocês precisem resolver uma situação, independente do tempo de me dar um abraço, marquem um atendimento online. Vou cuidar de vocês com o mesmo carinho. A senhora acha que a tela traz uma certa segurança para a pessoa no sentido de exposição? Eu acredito que sim, a pessoa se sente muito mais segura, mas eu aciono a energia do mesmo jeito. É por isso que toda a espiritualidade trabalha à distância. Não precisa da pessoa, preciso da Uhum, permissão dela, uhum. mas dela não preciso para atuar. Então eu acho que o atendimento online, ele tem o mesmo efeito e claro, talvez ele tenha até mais sucesso do que o presencial, porque é muito comum as pessoas chegarem no atendimento comigo e ficarem paralisadas na minha frente. A senhora também impacta as pessoas, né, senhora? Eu sou pombagira, né? Se eu não puder causar, não faz sentido existir. Eu tenho a experiência e o prazer de receber essas pessoas quando saem do seu atendimento e de recebê-las quando ela chega no templo. Sim. Então, o olhar dela, a energia delas, o sorriso no rosto de quando sai do seu atendimento é algo impagável. Se eu pudesse ter uma câmera para filmar, seria incrível, porque eu poderia ter a chance de mostrar para a mãe, por exemplo, a alegria e o encantamento que as pessoas realmente saem da sua sala, porque parte das questões delas já ficaram ali. Tite, eu trabalho essencialmente no emocional. E uma condição que Pombagira exerce presencialmente é trazer a sensação de felicidade. Sim. As pessoas, elas têm uma felicidade pontual, ou seja, é relativa a um acontecimento, acontece naquele momento e Uhum. passa. Quando elas estão numa consulta, eu faço questão de trazer essa energia da felicidade, da alegria, da energia. Por quê? Porque é o que eu motivo no campo delas. Então elas saem dali transformadas e elas não entendem por que elas estão tão felizes. Mas eu também faço isso no online.
Verdade. Então, para quem quiser experimentar, marca um atendimento comigo. E além disso, senhora, a sua beleza, a sua energia, a sua sedução dentro desse atendimento, e seja online ou presencial, não faz diferença, faz com que as mulheres se espelhem, né. A palavra que eu mais ouço quando elas saem é: "Nossa, como a rainha é maravilhosa", e elas usam essa expressão facial, não é: "Ai, a Uhum. rainha é maravilhosa", não, como ela é linda, como ela é maravilhosa, e elas se transbordam ali na minha frente. Então isso é assim, sem Eu palavras. Olha, eu gosto muito desse drama e desse exagero, por quê? Porque eu sou espelho de cada uma que me procura. Então, aquilo que elas gostam em mim, na verdade, elas estão enxergando suas partes. Eu só reflito. Eu só reflito aquilo que você carrega na tua alma. Só que você precisa enxergar através de alguém que está lhe cuidando. Então é dessa forma que eu atuo no campo de cada um que me pede ajuda. E eu acho que nesse momento ali, na fração de segundos que ela sai da sua sala e vem para a minha, elas talvez não tenham essa noção, mas esta felicidade é uma chama de vida que nasce nelas a partir do encantamento que elas têm pela senhora. Sim, sim. Tudo que é verdadeiro, Titi, exerce um poder de transformação imediata. Quando você diz assim: "Eu fui num lugar e eu quero ver o que eu vou sentir", esquece, já não sentiu, já perdeu o time. Tudo que é verdadeiro te transforma na hora, seja presencial, seja online, não importa. É de verdade, o teu coração sabe. Ai, senhora, eu teria aqui 1000 situações para contar para a senhora, Aham, porque assim, de novo, como eu recebo as pessoas, eu tenho todas essas percepções. E a gente sabe quando tem pessoas indo ali ou só para por curiosidade ou só para desafiar. sim. Pessoas que vão para desafiar do jeito que chegam, saem. Mas o meu olhar ainda consegue tirar alguma coisinha dali de mexeu, mas não quer dar o braço a torcer. Quem está de verdade, expande e pronto, acabou. Transborda. Transborda. Senhora, hoje eu queria trazer um assunto para a senhora que, assim, é muito difícil falar disso, porque nós estamos em 2025 e vivemos ainda uma situação muito triste em relação a isso. Dados do governo diz que 4 mulheres sofrem feminicídio no Brasil por dia, né? São vítimas fatais de abusos do masculino. Uhum. E eu queria bater um papo com a senhora hoje sobre esse assunto. Tite, eu posso falar absolutamente tudo que eu penso a respeito Pode, disso? senhora, por favor, eu acho que é isso que a gente está precisando. Tá, então vamos lá. Quando uma mulher primeiro, o feminicídio ele não acontece de uma pessoa estranha para com o feminino. Geralmente o feminicídio acontece com alguém conhecido. Quando uma mulher entra num relacionamento, ela sabe exatamente o que esperar daquela relação. É que ela quer cuidar, ela quer amar, ela quer transformar, ela quer mudar a pessoa. E eu quero que vocês, prestando atenção no que eu estou dizendo, tenham a certeza de que ninguém muda. O ser humano envelhece, ele não muda, ele não deixa de ser o que ele é. Então, aquele que precisa, através da força, se impor, através da força, transforma a tua história. Isto não é necessário numa relação. Tem pessoas que gostam de exagerar na ordem, no comando, no controle. Isto não é amor. Não é amor. A pessoa que te ama, ela vai embora chorando, mas ela não te destrói. Então, antes de que tudo isso aconteça, e eu sei que anda acontecendo muito, existem sinais, sinais que são negligenciados o tempo todo. Alguém que te afronta, alguém que te diminui, alguém que te controla, alguém que te agride verbalmente, uma pessoa que tenta se impor sobre você, não te ama, não te ama, não te quer bem, não vai te cuidar, vai te destruir no momento que isso for possível. Então eu acho que as pessoas precisam se atentar aos sinais, porque eles estão o o tempo todo controlando as situações e as relações. Senhora, mas a senhora acha que quando essa mulher entra numa relação,
ela obviamente está buscando segurança, amor, carinho, a construção de uma família. Quais sinais a senhora entende que podem ser perceptíveis para que elas comecem a perceber, porque normalmente são sinais sutis, né. Sutis, claro. Começa com sinais sutis. O que que essas mulheres podem ficar atentas? Olha, eu acho que no primeiro momento, uma pessoa que quer te controlar, ela tira você do seu ciclo de amigos, do seu círculo familiar, das rotinas que para você são comuns. Então, tudo é muito sutil até que se torne gigante. E do gigante você não escapa. Não é uma questão de força, é uma questão de submissão. Quando uma pessoa diz para você: "Não usa essa roupa", para. A sua roupa não define as suas atitudes e a sua ação. Quando você aceita e vai trocar de roupa, ali você já disse que essa pessoa pode mandar em você. E você está dando poder a ela, né, Com senhora? certeza, Titi, porque o fato do teu marido te achar maravilhosa não faz com que ele queira te diminuir por ser maravilhosa. Faz com que ele te admire e entenda que o mundo vai te Uhum. enxergar. O que você vai fazer com isso é seu. Agora, quem tenta direcionar as tuas ações a partir do olhar do mundo, na verdade só te controla. Isso não é amor. Aquilo que não é amor é posse, e posse te destrói, posse te ceifa a vida. E aí a gente tem, né, como eu disse, 4 mulheres por dia, seguem, perdendo a sua história em função dessa violência, né, senhora? Olha, o mais triste é que depois que inventaram a desculpa, tudo é possível. Então, te magoou, ai, me desculpa, não vai acontecer de novo. Acontece de novo e você aceita. E de novo, e de novo, e de novo. E aí vai mudando a ordem das coisas. No primeiro momento te ofende, no segundo momento te magoa, no terceiro momento te abandona, no quarto momento te destrói. Ou seja, é destruição do começo ao fim. Então, se você sentiu que você foi de alguma forma agredida, sai fora amando, chorando, doendo. Não insista, porque a tua vida não tem preço. Não tem preço, não há o que te faça ficar. Ah, mas eu sou dependente dele. Toma vergonha na sua cara e reage. Você vai ser dependente daquele que vai te levar à vida? Poupe-me disso, porque tem pessoas que insistem em ficar naquilo que não cabe, não cabe, é inaceitável. E todos os sinais estão lá desde o início, eles não aparecem mais tarde. Eles não aparecem na hora que a pessoa te tira a vida. Eles aparecem lá no começo, com tantos pedidos de desculpa. Ali você já entendeu que tem alguma coisa errada. Senhora, mas a senhora entende que pode ter também algum lado desta mulher que, ou a carência, ou medo, ou seja que sentimento for, de: "Ah, ele vai melhorar. Ah, ele só fez isso hoje porque está nervoso, porque teve uma briga no trabalho, porque pegou trânsito, porque bebeu demais". Como que será que funciona a cabeça dessa mulher em entender que aquilo que é sutil, que a senhora está dizendo: "Fuja disso, passa a ser normal", porque ele vai mudar? Tite, o ser humano é frágil. O ser humano é frágil. O ser humano é frágil, o ser humano é carente. Quando você fala de alguém que perde a voz, qualquer força que cuide dessas pessoas perde também. Uhum. Porque não existe um erro no julgamento. O julgamento ele é correto, ele é exato. Existe um erro na permissão. Tite, não existe um erro no julgamento, Uhum. existe um erro na permissão. Então, todos os sinais estão ali e a mulher, quando a mulher se encanta, ela se encanta pela tal felicidade que ela julga que terá, não pelo que de fato ela tem. Então, uma mulher entra numa relação onde ela quer ter filhos e ela encontra um homem que não quer ter filhos. Ou o contrário, ela não quer ter filhos e ele quer. Percebe? Nos detalhes, o oposto se manifesta. Uhum.
ela quer, sei lá, construir uma família, morar fora, ter uma casa, ter um carro novo. Daí ele fala: você não precisa disso, você não tem que aparecer. Tudo é muito sutil até que você não consiga mais sair dessa relação, porque você envolve o teu emocional, você envolve o teu psicológico, você aposta toda a tua energia e no final você sente que precisa colher algo disso, porque você já investiu. E os investimentos, eles foram criados para que em determinados momentos você perda também. Você tem que aceitar perder para que em algum momento você possa ganhar. Nem tudo vai te oferecer tudo aquilo que você imaginou. O imaginado é teu. O que o outro tem para oferecer é dele. Às vezes você tem uma ilusão formada de uma família inteira e essa pessoa não está pronta para te oferecer isso. Tem horas que você vai precisar sair chorando, mas a questão é você precisa sair da relação Uhum. e não permitir que ela cresça tanto a ponto de te sufocar e de te ceifar a resistência. Senhora, e quando essa mulher ainda continua nesta relação, né, então ela passou por cima desses sinais sutis e a situação começa a ficar um pouco mais intensa, a título de agressividade, seja verbal, seja abuso emocional, até chegar no físico. Muitas mulheres, ou por vergonha, com medo de se expor, com medo do julgamento de amigos, de família, da sociedade, acabam abafando isso, e essa situação na casa começa a piorar, porque se o agressor percebe que a mulher não tem força de sair e nem de se manifestar, ele entende que ela está acatando aquilo e está tudo bem, e ele vai criando força. Como que o espiritual, caso essa mulher, no primeiro exemplo, caso essa mulher consiga ter a força de procurar uma força pombagira, como ajudar, como acolher essa mulher? Então, nós temos alguns casos no Sim. templo, né? Mulheres que estavam em relacionamento tóxico, em relacionamento narcisista, em relacionamento doentio. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão ouvindo hoje, né, a nossa conversa. Não adianta você ter um universo de classificações para o teu relacionamento e não tomar uma decisão, ou seja, não ter uma atitude diante da situação. Chegam mulheres, né, no encontro comigo, dizendo: ah, eu descobri que ele é narcisista. E eu digo: e? Ah, eu descobri que o relacionamento é tóxico. Parabéns. Que mais? Elas descobrem um termo para justificar a ação deste homem e não tomam uma atitude. Eu não posso sugerir o que esta mulher tem que fazer até que ela me peça uma sugestão para isso. Quando vocês falam de amor, o amor é de vocês. Quando vocês falam de paixão, a paixão é de vocês. Se a paixão é minha, eu dou para quem eu quiser essa paixão. Amor, idem. Amor é uma construção maior. Paixão é fogo, é tesão, é desejo. Então, se nasceu em você, é teu. E você pode projetar na relação que você quiser. Essa relação que você tem hoje não está dando frutos, não está te valorizando, não está valendo a pena? Sai dela. Oferece o que você tem de bom para qualquer outra nova relação. Mas não insista, porque isto pode lhe tirar o teu bem mais precioso. Não vale a pena arriscar e insistir esperando que alguém mude, porque as pessoas não mudam. Eu cuido de pessoas há 300 anos. Eu sou jovem, bobagem. Eu sou jovem porque sou cuidada por Zequim Bandeiro, que tem pelo menos 700 anos de guia. Então eu sou jovem. Mas dentro da minha juventude espiritual, eu já entendi que as pessoas não mudam, elas envelhecem. Então, um espírito agressor, ele já era agressor, ele vai ser com você e vai ser com a próxima e com todas as outras, porque é dele.
Ele precisa ser curado na forma de agir. E não é você, minha linda, que tem todo o aparato para curar este homem. Se o teu amor não foi o suficiente, retire-se, porque você não está pronta para o tamanho desta dor. E não tem a ver com o seu valor, você é maravilhosa. Amar alguém acima de tudo é maravilhoso, mas não significa que você está pronta para curar este nível de sofrimento desta alma, porque esta alma ainda precisa se provar. Ele é muito pequeno, ou ela, seja lá quem for, é muito pequeno perto dessa existência. Então você não pode fazer nada, não tem a ver com você, tem a ver com a capacidade deste ser de evoluir. É, senhora, mas o que a gente vê, né, o que a mídia mostra para a nossa sociedade, são que muitas mulheres não têm, infelizmente, essa força, né, de entender este processo e de sair dessa situação, e o mal, o pior acaba acontecendo. Sim, Em muitos casos, há as agressões, e essas vítimas continuam nessa relação, e agressões físicas, né, e elas continuam nessa condição de, ou por medo de não conseguir sustentar os filhos, ou, né, N situações. Recentemente, eu acho que coisa de 15 dias, tivemos um caso muito, assim, impactante de ver, porque foi divulgado as imagens de um casal jovem, os dois, duas pessoas muito bonitas, e o rapaz muito forte, e ele bateu nessa moça muito, muito, e ela buscou uma câmera, ela prevendo a agressão, ela buscou um lugar, um espaço, um elevador onde tivesse câmeras, talvez com a intenção de estou aqui, me ajudem, né? A gente nunca, talvez esperar ela dizer alguma coisa em relação a isso, mas buscou essa câmera e esse rapaz bateu muito. essa agressão provavelmente não foi a primeira, mas ela sugeriu que deveria de fato novamente acontecer como uma forma recorrente. Existe até doenças Uhum. onde a vítima se apaixona pelo sequestrador, pelo agressor, pelo. Isto é uma doença psicológica, porque uma pessoa que se coloca nessa condição sabendo do risco que corre, está desequilibrada. E mesmo que depois a mídia possa, a mídia não devolve a vida de ninguém. Então nós estamos falando da doença deste momento. Espiritualmente, assistindo esse seu discurso, eu digo que os dois estão doentes, não só ele. Ela quis ser, ela precisou ser a vítima. Não estou punindo esta mulher e não estou dizendo, eu estou dizendo que existe uma doença social, onde um precisa ser e o outro precisa estar, e ambos estão adoecidos. Ele precisa se curar de um jeito, ela precisa se curar de outro. Por quê? A hora que ela não estiver com este, ela vai procurar outro que faça da mesma forma, porque talvez a doença dela seja essa. Então, quando vocês sentirem que estão adoecidas, distanciem-se dos outros, do todo. Procura saber o que é que está acontecendo de fato. Todas as agressões, elas começam muito antes, nos detalhes, das de do grande Uhum. acontecer. Então eu quero que vocês parem para pensar nisso. O quanto vocês estão doentes querendo que uma situação seja fantástica, quando ela não tem a menor condição de ser. E vamos parar de construir castelos na areia, porque cair, vai cair. Não brinquem com a vida. A vida é muito importante, vocês precisam viver uma experiência fantástica de aprendizado e de construção, e talvez vocês estejam perdendo tempo demais com quem vale de menos. Simples assim. E senhora, e mesmo que essa mulher tenha força,
de sair dessa condição, de sair desse relacionamento, a sociedade sempre volta a trazer esse título para ela de você é uma sobrevivente. A senhora acha que este peso, ou esta fala de você é uma sobrevivente, impacta no seguir da vida dessa mulher? Ou ela conseguiria, assim, simplesmente fingir que não aconteceu e tocar a vida Não, dela? não. Ela não pode fingir que não aconteceu. Ela tem que lembrar que aquilo aconteceu para que aquilo não se repita. Eu acho que ela não pode se pautar pelo que a sociedade diz sobre ela. Uhum. Acho que ela tem que aproveitar todas essas experiências para ela ser maior do que isso. Não tem que ficar parada nesse discurso, ela tem que seguir, a vida tem que seguir, mas ela tem que usar isso como experiência e como aprendizado, até para fazer outras escolhas. E ser mais detalhista, né, senhora? Olhar no pequeno, né, nos detalhes, nos sutis. Tite, quando vai chover, o céu escurece. Uhum. E você sabe que vai chover. Quando vai nevar, você espera neve. Quando você encontra numa relação uma pessoa abusiva, você sabe que ela é abusiva pelos detalhes. Então, não existe surpresa naquilo que você já espera. É que você quer negar o óbvio. O ser humano ele carrega um sexto sentido e uma percepção do outro gigante. Ah, mas você se encanta com o discurso, você se encanta com tonos, você se encanta com a aparência. Eu acho que você precisa parar de se encantar com o externo e avaliar o que esta pessoa carrega no seu interno, porque ninguém constrói uma família de aparência. As aparências desmontam. E aí nada, absolutamente nada, fica no lugar. Vai doer. Então evite a dor. Avalia antes de entrar nessas relações complicadas. E se a gente for prestar atenção, né, senhora, não é só como esse homem trata essa mulher, é como esse homem trata o todo, né? E como essa mulher aceita o todo, né? A senhora acha que numa situação dessa, essa mulher que aceita essa situação, ela já se sente subjugada na vida? Difícil, Ou é difícil, difícil? difícil, Tite. Cada caso é um Não vai. caso, existem experiências que vêm da infância, existem Uhum. experiências que são criadas e existem inexperiências. Uhum. Então, cada caso é um caso, não vamos julgar a dor do outro, mas eu entendo que tudo pode ser transformado a partir do momento em que ela entende que aquilo não é para ela. Seja como for, não é para você, sai dessa situação. Não insista nisso, porque o universo te avisa incansavelmente aquilo que não é para você. Você só precisa estar atenta. Quando as pessoas pedem a ajuda de Deus, elas precisam aceitar a ajuda dele. Não adianta só pedir, tem que aceitar. Porque o universo tem mecanismos de cuidar de todo mundo o tempo todo. Os sinais, eles acontecem a todo momento. Se você pede, aceite ajuda. Não espere chegar no extremo. E assim acontece com a senhora nos atendimentos também, né, senhora? Por mais que a pessoa se disponha a ir lá, por mais que a pessoa se disponha a passar pelo atendimento, ok, a senhora deu todas as orientações e o caminho, agora vai da pessoa, né? Às vezes as pessoas falam, mas o que que eu faço? Faz o que ela te orientou. Então eu fico me perguntando, será que a pessoa não ouviu, né? Assim, não Tite, internalizou o que a senhora passou, porque ela vira para mim e fala: "O que que eu faço? O que que ela te disse para fazer?". Só faz. então, grande parte das pessoas que procuram ajuda, elas não querem ajuda.
Elas não querem saber a minha opinião. Elas querem que eu diga aquilo que elas querem ouvir. E eu não vou compactuar com isso. Agora falando de uma coisa mais leve, pode ser? Pode. Senhora, tem um caso que eu acho que, seria interessante a senhora comentar, de uma mulher um pouco mais velha, já um pouco mais madura, que se encantou, se apaixonou por um rapaz mais jovem. E essa mulher, buscou pombagira para poder entender essa relação, porque num primeiro momento esse rapaz se mostrou muito interessado, fez com que essa mulher se encantasse por ele né, e criasse toda aquela energia de paixão, e aos poucos esse rapaz foi se distanciando. E ela procurou pombagira justamente para entender se o problema era ela, se o problema era ele, o que que era. Né? Ah, Então, acho que é uma situação que hoje a gente vivencia bastante. O que que a senhora pode nos dizer de uma relação, sem grandes detalhes, mas que traz essa situação? ai, Titi, posso falar tudo que eu quiser? Pode, senhora, o programa é seu, por favor. Então vamos lá. Por que que uma mulher mais velha gosta de um homem mais jovem? Porque ele traz juventude para a vida dela. Ele traz novas experiências, ele traz energia, ele traz desejo, ele traz tesão, ele traz tudo isso. Mas também ele traz uma vida ainda não realizada. Provavelmente essa mulher está realizada, ela tem condições financeiras, ela tem mais opção para oferecer, até condições para que eles possam usufruir de tudo isso. Ótimo. Acho ótimo, não acho ruim, acho ótimo. Eu acho que num relacionamento cada um oferece o que tem. Se ela tem condições de favorecê-lo, perfeito. E se ele tem condições de dar para ela a juventude, perfeito. Agora, é necessário observar quais são os limites, porque hoje está muito fácil aplicar um grande golpe. E os golpes estão aí para quem quiser servi-los. Uhum. Então, é necessário entender qual é a troca. A troca precisa ser muito clara e objetiva. Não tem problema. Ah, eu tenho dinheiro e eu tenho energia. Estamos trocando? Maravilha, maravilha. Esta mulher precisa de alguém, este homem também, e eles vão trocar com aquilo que for conveniente. Então, por que não os dois? Perfeito. Só que as trocas precisam ser pré-estabelecidas e precisam ser claras. Caso contrário, tudo vira um abuso psicológico, um abuso financeiro, um abuso energético e tudo isso cria dor, cria desconforto, cria a sensação de inadequação, o que de verdade ninguém precisa viver. E afinal tudo é troca, né, senhora? Tudo. E numa relação o que é combinado não sai caro, né? Eu Então, acho, Titi, eu acho. Eu acho assim, todas as pessoas tendem a procurar o melhor para si, seja o que for, seja o que for. Então, se faz bem para os dois, perfeito, desde que não vire abuso. Só precisa vigiar o abuso. E o abuso também não tem nada a ver com a idade, de nada a ver jeito com nenhum. questões financeiras. Abuso é abuso em qualquer esfera. Não aceite abuso. Simples assim. E para a mulher, ter essa mulher ou homem, né, ter essa energia do jovem, né, de viver experiências, que talvez ela não tivesse ou ele não tivesse sozinho, né, traz essa chama, traz essa vida, né, senhora? O ser humano está sempre procurando diversão, né, em todas as esferas. Eu acho que existe um preço para tudo isso. Uhum. Tá tudo bem, desde que seja combinado. Verdade. Agora, essa época onde vocês têm aplicativo de tudo, e o aplicativo traz de tudo, vocês podem se surpreender. É, senhora, hoje com o aplicativo de relacionamento, também é outra situação, né? Olha, em toda a existência, né, do ser humano, os casamentos sempre foram arranjados. Hum. E todos os casamentos arranjados eram arranjados por interesse. Interesse familiar.
Então, quando você fala de dinheiro hoje, bobagem, porque antigamente você tinha até dote para pagar e estava tudo certo. É que hoje existe uma convenção deste tal amor. E apesar de eu ser pombagira e de eu falar do equilíbrio emocional, casamento é contrato. Casamento é um grande negócio que tem que servir para os 2 lados, tem que beneficiar todas as partes. E se não beneficiar, não faz jus à instituição casamento. Então pode ser qualquer coisa. Se pode ser qualquer coisa, vocês não precisam se prender a isso. Simples assim. Ai, senhora, falar com a senhora é tão bom. Nos traz uma clareza, um outro olhar, que às vezes a gente fica tão segmentada a olhar só para um lado, e quando a senhora fala, nos expande, Sim. né. Então, assim, eu tenho que agradecer mais uma vez. O nosso tempo acabou. Ah, Poderíamos ter aqui horas conversando com a senhora, mas quero lhe agradecer muito mais uma vez pela sua luz, obrigada, pelo seu Titi. axé, e Salve. convido a todos para ir conhecer a nossa casa, o Templo Rio Azul, marcar uma consulta com Rainha das Sete Encruzilhadas, seja no presencial, seja no online, será um prazer receber vocês. E acessem, curtem, compartilhem as nossas redes, Pode Profano Oficial, Templo Rio Azul e Milene Sintra Oficial. Muito obrigada. Axé.